árvores, né, de tudo o que eles necessitavam, Deus fez para o homem. Mas ele colocou uma árvore ali do bem e do mal e falou: essa aqui vocês não podem tocar, né? E e Eva se deixou ser enganado pela serpente, né? Comeu do fruto e deu um pedaço para Adão também, e Adão também comeu. E ali foi a desobediência do homem, né? O Senhor, ele falou, Adão e Eva, ele tinha, né, a presença do Senhor, né, todos os dias no jardim, né? Mas por ser induzido pela cobra, né, por Satanás, eles não ouviram a voz de Deus, que o Senhor falou que não era para comer, e eles comeram, né? E eles perderam a presença do Senhor. Então, Deus já sabia, né, que isso ia acontecer, né? Que ninguém pega o Senhor desprevenido, né, irmãos? Ele sabia já que ia acontecer, e Jesus ia ter que vir ao mundo para salvar, para nós termos comunhão com o Pai novamente. Então, irmãos, o Senhor, ele ali também veio à minha memória, Jesus, a Virgem Maria, né, ela foi, né, agraciada, né, por Deus para, né, também gerar Jesus, né, e ela lhe gerou Jesus, né, eu creio, né, uma das passagens que tem, que foi quando Herodes queria matar as crianças. Eu creio que ela teve uma grande repercussão, não só essa, mas outras como nós também temos hoje, né, perseguições, porque servimos a Cristo. Assim também Maria, eu creio que teve muitas, uma citada que essa que foi que Jesus, né, que Herodes mandou, né, matar as crianças, os pequenininhos, né, para poder matar Jesus também, para Jesus não, né, crescer e fazer o que o Senhor mandara, né, o Pai, né, e ali Jesus, né, mas aí foi o anjo enviado, mandou para o Egito, depois voltou, depois que passou tudo, voltou de novo, né, Jesus ali cresceu, se batizou, né, passou pela tentação no deserto, né, ali o Senhor, ele, né, foi tentado pelo adversário, mas ele continuou em obediência ao Pai. Ele falou, ele estava fazendo o que o Senhor, né, o Deus Todo-Poderoso mandou que ele fizesse. Não fez assim, né, como Eva e Adão e Eva, que desobedeceram, né? Jesus, ele sempre estava ali em obediência com o Pai, em ligação sempre com o Deus vivo. O que eu aprendi sobre essa parte, irmãos, que nós também, né, precisamos ficar em obediência com o nosso Senhor, né, porque as tentações, ela vem, irmãos, a dificuldade, ela vem, né, porque Jesus, ele, depois que ele foi tentado ali no deserto, né, e ele venceu, né, também veio outras dificuldades, as perseguições, né, dos fariseus e dos sacerdotes, veio muitas perseguições, né, e assim como o Senhor também passou essas perseguições, hoje nós passamos também, irmãos, né, mas nós se espelhamos no Senhor, né. Uma vez eu estava na minha casa pensando, né, passando por mais dificuldades, né, e eu falei para o Senhor: Senhor, eu não posso desistir, eu não posso parar, Senhor. Senhor, eu já falei tantas vezes lá na frente o que o Senhor já fez por mim,
os livramentos, né? Senhor Deus, se eu parar agora, como é que vai ficar, Senhor? O testemunho, como é que vai ficar, né? O testemunho, porque se eu sair da presença do meu Senhor, como é que fica Deus na minha vida? Mas ela não disse que servia a Jesus? Meu Deus! Né? Ela não falou que ele era fiel, que ele ia prover na minha vida. Uma vez ela falou para mim que Deus ia me dar vitória, mas ela desistiu. Eita, meu Pai! Né? Então eu fico falando com o Senhor, o Senhor venha me ajudar, me fortalecer, porque Jesus, ele mesmo aqui sendo Deus, ele sempre estava em conexão com o Pai no céu. Porque a palavra do Senhor fala, né? Os irmãos que são leitores da palavra, que Jesus saía cedinho para orar, para falar com o Pai. Né? Então, nós, né, temos que ser, como aqui já foi falado, eu já preguei uma vez, imitadores de Cristo, de Deus, né? Fazer como Ele fazia, sempre ter conexão, né, em oração, em ler a palavra do Senhor, né, para nós termos conhecimento, falar, né, o que é certo. Então, também, né, às vezes nós ouvimos coisas, né, na internet, ou pessoas falando, né, que o que eles querem. Aí, às vezes, se a gente não tiver necessário na palavra, a gente cai no conto. Eu vou contar uma coisa aqui, eu tenho que tirar o microfone. Eu estava numa pastora, o Josias uma vez estava vindo de Uber, e ele disse que era um irmão pastor, o pastor, mas da o pastor, ele falou, irmãos, que o Josias estava vindo de Uber, e o pastor falou que a gente não somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso não está na Bíblia. Então, ele, como ele não lê a Bíblia constantemente, irmãos, ele não teve como falar. Aí eu expliquei para ele, mas meu filho, no dia do batismo de Jesus, é porque Jesus estava aqui na terra, mas estava ele, estava o Pai no céu, e estava o Espírito Santo, ele desceu, o Pai desceu do céu e falou, os homens, Deus fez o homem, eis aí meu filho amado. Eita, glória! E ele em casa, estavam os três ali embaixo. Isso aí. Então, ele não teve essa questão de falar. Aí ele falou, mas eu falei a Bíblia toda. Está ali, escrito no batismo de Jesus, que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente. Então nós, né, nós como filhos também, quando se batizamos, nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando nós viemos, subimos, emergimos das águas, irmãos, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Quem faz a gente não faz mais a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. Quando nós tivermos que fazer alguma coisa, nós temos que perguntar, Senhor, é da tua vontade? É para mim fazer? É para mim para ir? Eu vou ali não fazer um negócio, Senhor. Será que eu posso ir, Senhor? Vai ser bom para mim? Nós temos que pedir ao Senhor, né, direção, se é para a gente fazer. Porque às vezes, irmãos, a gente faz as coisas de qualquer jeito, né? O adversário está lá nos esperando. E se não nos tivermos ligado com o Senhor, ele só precisa de uma brecha para fazer um estrago. Né? Então, por isso que nós temos que ficar conectado, né, com o nosso Senhor. E aqui, irmãos, voltando à parte daqui do Deus meu, irmãos, ali Jesus
né, aleluia, ele foi desamparado. Não, aqui. Jesus, ele deu um brado de angústia na cruz, porque Deus se afastou dele. Porque ele teve que se transformar em pecado para nos fazer, nos redimir, né, para nós termos de novo o contato com o Pai. Aí ele foi abandonado, né? E aí Deus sentiu 100% homem, irmãos, porque ele estava só. Ele não tinha ajuda do Pai. Meu Deus. Porque ele estava em contato com o pecado. E quando nós entramos em contato com o pecado, irmãos, Deus, ele se afasta de nós. Então ali, quando Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido? Né? Ali foi necessário, irmãos, essa situação. Eu creio que Deus estava disposta, chorando muito, porque ele teve que abandonar o seu filho por alguns momentos, né? Mas, irmãos, ali Jesus foi zombado, escarnecido. Muitos falaram: mas você não disse que era Deus, que Deus estava contigo? Hoje acontece a mesma coisa conosco também, irmãos, né? Às vezes passando por dificuldades, né? As pessoas ficam: mas ela disse que não é crente, mas ele disse que não é crente e está passando por dificuldade, né? Mas essas dificuldades, irmãos, são necessárias para nosso crescimento. O nosso Senhor, ele passou essa dificuldade, essa morte de cruz, por quê? Para nos redimir, para nós termos, né, contato direto com o Pai novamente. Mas só que nós já passamos pelas dificuldades para nós ter crescimento espiritual. Não é para nos derrubar, era para nos levantar. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor diz, né, louvado seja o teu nome. Aqui tem uma parte aqui, uma referência, aqui ó, o crente, assim como o próprio Jesus, pode às vezes se sentir abandonado por Deus. Quando isso ocorre, mantenha-se firme na fé em Deus e na sua bondade, e continue orando e confiando nele, né? Porque, irmãos, a nossa guerra aqui só vai acabar quando formos por céu, né? Aqui a gente tem batalha constantemente. Enquanto você declarar que o Senhor é na sua vida, Satanás, ele vai te atacar, ele vai querer te bombardear, né? Mas aqui a palavra de Deus diz para a gente continuar confiando, né, em Deus, porque o Satanás, ele vem para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, mas maior é aquele que nos garante. Você pode dar um glória, né, para aquele que vive, reina, né, que tem todo o poder nas mãos, né, e que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, né? E aqui a palavra diz, né, o Messias sofre, mas triunfa. Assim como Jesus triunfou na cruz, nós também triunfaremos, porque Jesus não nos chamou para sermos perdedores, mas Jesus nos chamou para ser vencedores em Cristo Jesus. Enquanto você continuar caminhando, buscando em oração, em consagração, né, vindo para a casa do Senhor, tendo comunhão com seus irmãos, Deus vai você vai estar sempre vivendo de vitória em vitória. Mas uma vez o pastor até falou, né, ele sempre fala, o irmão passava na porta dele, só vitória, e a gente às vezes passando uma luta, mas irmão, a vitória, né, é porque temos Jesus do nosso lado. Mesmo na dificuldade, né, ali no aperto, nós sabemos que Deus está conosco, né? A gente, por exemplo, se a gente passar ali da morte para a vida, ter um ataque fulminante, nós vamos com Jesus, assim como foi Lázaro, né? Lázaro era mendigo, mas, né, foi para os seios de Abraão, né? Já o rico, né, foi para o Hades, né? Por quê? Porque ele preferiu
viver do jeito dele, ele preferiu viver as riquezas dele. Não, Lázaro preferiu temer ao Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na escassez. Ele estava ali, fazendo a vontade do Senhor. Né, irmão? Que os irmãos fiquem com essa palavra, tá? Medite, não desista, mesmo em meio à dificuldade, né? Que vem, irmão, mas porque vem mesmo. Mas que se nós orarmos, buscarmos ao Senhor, entrarmos pela porta da casa do Senhor, porque aqui a gente, né, somos alimentados pela palavra que sai do altar, pelas orações dos irmãos, né, a gente aqui, irmãos, a gente entra de um jeito e saímos confiantes que o Senhor, né, tá nos guardando, está nos ajudando, está nos fortalecendo, né, irmãos? Nós não entramos na casa do Senhor em vão, né? Porque como o irmão Donato falou aqui, às vezes você estava falando assim, não vai não, fica em casa, né? Você está cansado, ou você está desanimado, você está chateado com alguns problemas, não vai, irmão, vamos, né? Eu sempre falo para os meus filhos, falam às vezes também, mãe, quero hoje não, eu falei, não, vamos, e se Jesus voltar hoje? Não, eles dizem, eu vou, então eu vou. Nós temos que estar na presença do Senhor sempre, irmãos. Sempre que podemos, às vezes, né, os irmãos têm a dificuldade deles, né? Às vezes, por exemplo, uns trabalham, né? Outros têm que fazer, mas sempre que dá um tempinho, vai lá. Eu sou assim, mãe, eu sou toda enrolada. Mas sempre que eu posso, irmão, eu largo tudo, lá em casa, eu venho para a casa do Senhor. Eu falei, eu vou adorar o meu Senhor, eu preciso me encher, eu preciso ouvir lá do altar, né? Uma palavra para o Senhor me levantar, me capacitar, e sempre que eu entro pelas essas portas, né, o Senhor fala comigo através, né, dos ungidos do Senhor. E eu louvo a Deus por essa casa, eu louvo a Deus pela minha pastora, eu louvo a Deus pelo meu pastor Everaldo, pelo pastor Haroldo, né, que tem também, eu estava conversando com a Débora ontem, né, falei assim, eu estou muito feliz, Débora, porque Deus ouviu a minha oração e trouxe o pastor Haroldo, que tem o mesmo desejo no meu coração de nós fazermos ar livre, fazer cruzado, né? Visitar centros de recuperação. E eu estou orando para o Senhor me preparar para cada dia fazer a vontade dele, porque, irmãos, nós estamos aqui nesta terra para fazer o querer do Senhor, não é para fazer a nossa vontade. Deus nos chamou para fazer a vontade dele, mesmo com dificuldade, mesmo com tribulações, mas ele nos garante. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Me falou que não queria pregar. Que Deus te abençoe, filha, que Deus te abençoe. Eu glorifico.